Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso livre gratuito de Teologia aqui no canal, oferecido pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Estamos tratando sobre a história da igreja. A matéria é História da Igreja. E nós queremos que você esteja com a gente. Convide o máximo possível de amigos seus para também fazerem um curso com a gente. O curso livre e gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática. Eu quero dar prosseguimento aqui no nosso comentário, nossa aula. O sofrimento humano nesta vida foi dito lá em Tessalônica, a igreja em Tessalônica, conforme 1 Tessalonicenses 2:15. A vida humana está situada num campo de batalha, onde constantemente ocorrem conflitos, ora de um modo, ora de outro. O sofrimento humano vem do pecado, da maldição divina sobre a terra, das enfermidades e da disciplina divina sobre um crente. Hebreus 12:5-11. E também Tessalônica fala de Satanás, 1 Tessalonicenses 2:18. Isto é parte da doutrina dos anjos, no que concerne àqueles decaídos. Viemos por uma referência que Satanás não é apenas um princípio mau, mas um personagem real que impera sobre o mal. Também foi falado lá sobre a ressurreição, 1 Tessalonicenses 4:14-18, a ressurreição dos remidos para a vida eterna com Cristo em glória. Quanto à ressurreição dos ímpios, serão para o seu julgamento vergonha e desprezo eternos, Daniel 12:2, João 5:29. Essa doutrina era também conhecida na igreja de Tessalônica. A santificação do crente, 1 Tessalonicenses 4:3. Essa doutrina fundamental de uma igreja local, uma vez que sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. A tríplice construção do ser humano, 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. O espírito, alma e corpo destina-se ao contato com Deus. O espírito destina-se ao contato com Deus como ser espiritual, Romanos 8:16. A alma destina-se ao contato com o próximo, com o social. É a sede da autoconsciência e da natureza humana. O corpo destina-se ao contato com o mundo físico, com o natural. Essa doutrina era conhecida em Tessalônica também. A perdição eterna dos ímpios, 2 Tessalonicenses 1:9, isto é, dos pecadores que morrem sem salvação. Depois da morte, segue-se ao juízo. Estas são algumas das doutrinas que uma igreja local deve conhecer. A igreja não deve jamais abandonar a sua congregação, tanto o conjunto dos crentes da igreja local, quanto o culto habitual que essa realiza seguidamente, como estudos bíblicos, EBD, reunião de missões. A administração bíblica em Hebreus 10:25 é: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A igreja local em Tessalônica foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Em Atos 17:8, o apóstolo dos gentios e seus obreiros auxiliares estavam em Troas, na costa asiática do mar Egeu, que separa a Ásia Menor da Grécia. Paulo a seguir atravessou o dito mar para o lado europeu, e pouco tempo depois chegou a Tessalônica, capital da Macedônia, conforme está em Atos 17:1, que fica na Europa. A igreja no sentido geral, a igreja de Deus no sentido global, ela como corpo universal místico de Cristo, desse mundo saber, o povo salvo de todos os tempos e de todos os lugares, unidos ao Senhor pela salvação mediante a fé de Jesus Cristo, Colossenses 1:24. A igreja no sentido local é um conjunto visível de crentes locais, constituídos em congregação, unidos entre si pelo amor e a Deus pela salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Um exemplo disso é a igreja local em Tessalônica. Os distintos ramos denominacionais do cristianismo são também chamados de igrejas, como Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista e etc. O texto diz: a igreja em Tessalônica, a igreja era composta de munícipes
de Tessalônica, mas estava em Deus. Essa posição espiritual da igreja em Deus torna-a autêntica. Era uma igreja local padrão, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 10. Era uma igreja que exercitava a fé, a obra da vossa fé. Tiago diz: eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A motivação e esforço dos tessalonicenses vinham da fé em Deus que eles tinham. A fé em Deus é primeiro um fato e a seguir um ato. A fé dos novos crentes tessalonicenses era tão vigorosa e atuante que levou o apóstolo Paulo a sempre dar graças a Deus por eles e ao mesmo tempo orar por aquela igreja. Era uma igreja onde reinava o amor de Deus. Esse amor motivava os crentes a trabalhar para o Senhor, assim como conduz ao trabalho na prática. Era uma igreja de firme esperança. Essa esperança do Senhor Jesus lhe deu paciência ou perseverança espiritual. Assim, a fé, o amor e a esperança, que são virtudes básicas da fé cristã, prevaleciam ali. Era uma igreja eleita em Deus. Eleição, escolha, na Bíblia, é o ato divino pelo qual Deus elege ou escolhe um povo para si, a fim de salvá-lo, segundo Tessalonicenses 2,13. Quanto à vossa salvação, eleição divina não consiste somente na soberania de Deus, mas também na sua graça, Romanos 11,5. Predestinação é o ato de Deus determinar o futuro dos eleitos. Era uma igreja exemplar. Foi tão profunda a obra que o Espírito Santo realizou nos novos crentes em Tessalônica, que aquela igreja se tornou exemplo de evangelização na Grécia. A igreja, os obreiros, a igreja em Tessalônica foi fundada e alicerçada por obreiros cheios do Espírito Santo, mas também sadios na fé, doutrina e conduta. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo era um missionário líder e responsável. Ele tinha uma chamada divina para o ministério e uma visão celestial de alcançar o mundo com o evangelho da salvação. Silvano é o mesmo Silas, companheiro fiel e de todas as horas. Ele, como Paulo, era também profeta do Senhor. Timóteo cuidou do discipulado dos novos convertidos em Tessalônica. Atos 19 e 22. A gratidão dos obreiros. Os crentes em Tessalônica eram tão fiéis, fervorosos, dedicados e diligentes que mantiveram ações de graças dos seus obreiros. O sucesso do obreiro depende em parte de sua congregação. Oração dos obreiros. A oração do obreiro pelo seu povo é uma maneira de cuidar do rebanho. Dentre os obreiros do Novo Testamento, as orações de Paulo são as mais mencionadas na Bíblia. Pregação dos obreiros. Paulo levou a Tessalônica um evangelho de poder e também repleto do Espírito Santo. A conversão dos membros. Dos ídolos vos convertestes a Deus. Quando não há conversão a Deus, não existe salvação. A conversão é milagrosa, a transformação que ocorre na alma e na vida da pessoa que pela fé aceita Jesus como seu salvador pessoal, pela convicção do Espírito Santo, ao ouvir o evangelho de Jesus. Somente arrependimento não é conversão. Ele precede a conversão. Há evidências da conversão. Uma dessas evidências é viver para servir aqui. Significa alguém servir porque pertence ao Senhor, que o ama e não por obrigação. Como você tem servido a Cristo e ao reino de Deus? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso livre e gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática. Se você quiser, apenas se você quiser, o material didático em PDF desse material, dessa matéria, é só solicitar para a gente pelo WhatsApp 439-2001-2860. Apenas um material didático, porque você está querendo, então tem um pequeno curso de R$10. Você envia um Pix para a gente envia imediatamente a matéria para você, tá bem? Mas se você não quiser, não é obrigado, pode só ir assistindo às aulas e nós vamos caminhando, tá bem? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Shalom Adonai.